Com Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles. Boa tarde aos dois. Cecília, comece por si, por este caos nos aeroportos. Ainda nem chegou o verão e já estamos assim. Bom, boa tarde. Antes de mais, sim, eu estava aqui a ouvir o Primeiro-Ministro dizer que está insatisfeito. Naturalmente que está. Eu acho que não há ninguém que possa ficar satisfeita quando assiste àquele caos absoluto a que nós estamos a assistir nos aeroportos. Agora, é preciso, eu diria, quase descascar os problemas. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós temos uma causa direta, que é um sistema novo, que deu problemas não apenas aqui, mas que aqui tem dado particulares problemas, sobretudo pelo que se percebe pela ligação entre o sistema e os servidores onde estará alojada a informação e pela necessidade de investimento. Acontece que, no caso português, já antes de haver este sistema, quando havia o sistema anterior, também nós tínhamos percebido que havia um concurso que foi mal feito e, como o concurso foi mal feito, continuavam a acumular-se filas. Da mesma maneira, também há algumas coisas que agravam o problema. O não se fazer o novo aeroporto, ou ter sido durante tanto tempo adiada no passado a decisão de fazer um aeroporto, também se percebe que, existindo o problema nos 3 aeroportos, em nenhum é pior do que Lisboa, porque nós temos um aeroporto que já não tem dimensão para receber os passageiros que recebe. E, portanto, isto dito, eu acho que é preciso. Há uma solução de fundo que resolva o problema de fundo que está a acontecer e isso tem que ser feito o mais rapidamente possível. B, a solução da suspensão, que é o que parece ter sido em cima da mesa. Eu acho que há 2 coisas a mim que me parecem evidentes. A primeira é que estas decisões, podendo ser discutidas, não vai ser anunciado um momento em que se fazem ou não se fazem, sob pena de haver ali um efeito de chamada e uma questão de segurança. E segundo, eu acho que é importante que fique claro, pelo que eu percebi, o que está em causa não é suspensão do controle, é suspensão daquele controle e a substituição por outro controle que, fazendo recurso ao fator humano, permita fazer um controle que seja mais rápido. Se for isso que esteja em causa, eu acho que em alguns momentos pode ser possível. Não está, obviamente, em causa não haver nenhum controle nas fronteiras, coisa que eu acho que seria em absoluto inadmissível. Agora, era bom que de uma vez para sempre se apresentasse uma solução, porque eu acho que nós vivemos num mundo, isto faz-me um bocadinho refletir, nós antes vivíamos num mundo em que os governos negavam sempre os problemas. Ultimamente os governos não negam os problemas, mas o objetivo não é só não negar, o objetivo é resolver. Eu acho que convém que isso não seja esquecido, porque seja por um motivo, e os motivos vão mudando, porque no ano passado nem sequer, ainda não havia, creio eu, este sistema, mas a verdade é que isto não funciona bem e é uma imagem que dá de Portugal que é lamentável, para além das pessoas que... Ficam ali horas à espera para entrar no país. Miguel? Bom, eu acho que isto é a prova de que as leis não resolvem os problemas reais, não é? Porque este governo passou a vida inteira a falar no governo anterior como o governo das portas escancaradas. Desta vez o governo decidiu tirar as portas, já nem portas há, porque em dezembro o governo esteve 3 meses sem este controle nos aeroportos nacionais. Agora devia ter resolvido, eu ainda me lembro da anterior Ministra da Administração Interna no Parlamento dizer que o sistema tinha pifado. E eu supus que quando reabriram no final de março este controle eletrónico, e para as pessoas perceberem, há um regulamento europeu sobre o sistema Schengen que em 2021 determinava que até 2022 tínhamos que ter um sistema de controle de dados biométricos. O que é que isto significa? As pessoas que estão cá com vistos de curta duração, nós costumamos chamar de uma forma assim mais brejeira, vistos de turismo, só podem estar cá até 3 meses. E nesses vistos de curta duração, se não forem cidadãos da União Europeia ou não estiverem a circular em voos dentro da União Europeia, portanto, se forem de Estados terceiros, têm que deixar os seus dados biométricos, têm que ser fotografados para que lhes seja tirada uma fotografia, à íris, à cara, e têm que deixar impressões digitais. Era suposto que isto já estivesse feito em 2022, mas vários países tiveram problemas com este sistema. Por exemplo, a Alemanha, França e Holanda, que representam 40% da entrada de cidadãos estrangeiros, pediram este adiamento. E o sistema foi sendo adiado, foi adiado 3 vezes, e só em outubro do ano passado, em 2025, é que ele reabriu. E, de facto, aquilo que se verifica é que, por razões várias, a Cecília fez referência aqui a um concurso que foi alvo de várias impugnações, de repetições, que é muitas vezes o que acontece quando o Estado
não tem meios tecnológicos próprios e precisa de recorrer ao exterior através de contratos públicos, muitas das vezes fica na mão desses prestadores externos. Mas hoje em dia, com o avanço que nós temos dos sistemas de informação, é completamente impossível um Estado estar a competir com a Microsoft. Não tenho a certeza disso, porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é a Amazon do Sr. Jeff Bezos que fornece esses mesmos sistemas digitais. E há, aliás, uma polémica muito intensa sobre um documentário de Melania Trump, que foi pago precisamente pelo Sr. Jeff Bezos, e há muitas suspeitas sobre estas trocas. Sim, porque sobre tráfico estamos de influências sempre a lidar tipo com de dados, negócios. não é? O que eu estou a dizer é que o Gabinete Nacional de Segurança... Cília, o que eu acho é que o Gabinete Nacional de Segurança, as Forças Armadas Portuguesas, deviam desenvolver este tipo de tecnologia e nós devíamos apostar, por exemplo, na indústria da defesa, também com fins civis. E, portanto, essa era uma alternativa possível, essa soberania tecnológica nacional. O que eu acho estranho é, este governo faz sempre, criticava muito os PowerPoints do governo anterior, mas está sempre a fazer conferências de imprensa com PowerPoints, dizer que vai resolver o problema. Em dezembro, depois de suspenderem, disseram sim, vamos aumentar em 30% o número de equipamentos que fazem este controle. Vamos aumentar o número de agentes da PSP e, se necessário, guardas da GNR para fazer este controle. Obviamente que este sistema agora parece que não pifou, borregou. As portas estão mais do que abertas do que estavam na altura, durante o governo do Partido Socialista, e, portanto, pela boca morre o peixe. Bom, eu não quis falar do passado porque acho mesmo que numa situação destas nós não temos que estar a responsabilizar. Acho eu que não ficaria bem ao governo e o governo não o fez, não responsabilizou o passado, portanto nem não faria nenhum sentido. Está há 2 anos poder até podia, no seguinte sentido, o que aconteceu no passado não explica o que está a acontecer no presente, mas o que aconteceu no passado não é de facto particularmente feliz, porque situações destas eu já as vi muitas vezes, muito antes deste governo ter chegado, e quando se falava das portas escancaradas, tem a ver com a legislação e com o enquadramento jurídico, não tem a ver com o sistema de controle de passaportes na fronteira, tem a ver com o facto de haver uma manifestação de interesses em que as pessoas vinham para Portugal e depois, eram controladas nos aeroportos quando agora é que não são. Posso acabar? Eu sei que o sistema é perturbador, mas é exatamente o facto de elas serem controladas. Nós não lemos o sistema. Eu acho que quando tem um sistema em que passa um ano e ninguém me consegue dizer, afinal, quantos estrangeiros é que residam em Portugal, acho que alguma coisa correu manifestamente mal, porque é assim das coisas básicas que eu acho que o sistema de controle... Este governo, neste momento, sabe quais são as autorizações os que foram declarados e os que foram... Sabe pelo menos os que foram tratados. Sabe pelo menos os que foram tratados. O que era melhor o governo PS, que era dizer assim, entram, depois logo se vê quando é que a AIMA vai ter vagado de tratar disso, como a AIMA funciona mal. Talvez as pessoas, passado 1 ano ou 2, saibam se estão ou não regulares no país em que já vivem há 1 ano ou 2. Isto é uma coisa perfeitamente insensata e que levou até que muitas pessoas, de facto, talvez não tenham ficado a residir em Portugal, tenham usado Portugal como plataforma, porque em nenhum país a entrada para residência funcionava assim. Isto é o que tem a ver, isto não tem nada a ver com controles de passaportes nos aeroportos, são coisas completamente diferentes. Mas já agora, sobre o sistema que pifou, que tinha um problema diferente deste. Eu lembro-me, eu por acaso também estive no aeroporto, a olhar para umas máquinas fantásticas que estavam lá, que tinham sido adquiridas com um concurso que tinha sido tão bem feito, que estavam lá as máquinas, mas depois havia o problema de as pôr a funcionar e do concurso não ter previsto todos os meios para as pôr a funcionar. E, portanto, as pessoas estavam lá, enquanto os senhores agentes verificavam os passaportes. Portanto, a situação era profundamente lamentável. Eu acho é que eu não uso isso como justificação para este governo, mas convenhamos que vir apontar como bom exemplo o que se passou no passado, convenhamos. Miguel, avançamos para a polémica das lajes. Eu só preciso de uma referência muito rápida, porque a direita passa a vida a inventar esta ladainha de que as pessoas não eram controladas. Desde a década de 1980, que a lei dos estrangeiros obriga a qualquer pessoa que entra em território nacional seja controlado nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres. Qualquer estrangeiro que entra, qualquer estrangeiro que entrava em território português era verificado o seu passaporte e, mesmo na manifestação de interesse, tinha que ter um visto de curta duração para permanência em Portugal durante 3 meses e tinha que provar que tinha meios de subsistência para estar em Portugal. Portanto, obviamente que sabia quem essas pessoas eram, porque quando elas entravam nos aeroportos não caíam cá de paraquedas, nem vinham em balsas de Mediterrâneo. Portanto, a direita gosta de fingir isto, Miguel, mas há uma portaria de 2006 que determinava que mesmo os vistos turísticos tinham que provar que cada dia
de permanência em território nacional, tinham olha, 40 euros de discussão tão rendimento absurda. para esses meios de subsistência. O que a Cecília me está a dizer O Miguel esse está todo controle não contente, era porque feito. A Cecília está a tentar deturpou, confundir autorizações de imaginou um argumento, residência agora está com aqui a controle de discutir com o seu entrada. próprio argumento A Cecília e pode-me não dizer com a assim, realidade. não havia recursos suficientes Oh, Miguel, para fazer eu esse posso controle. dizer alguma coisa se não conseguir havia, falar. porque desde Durão Barroso, que a Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, Pronto, agora vamos ao Durão determinou Barroso. que por cada funcionário público que Isto da má saísse da consciência administração é muito pública triste, de só facto, podia sob este entrar ponto um. de vista. Vamos E lá depois ver o governo de Passos Coelho decidiu outra também vez eu fazer vou uma poder falar sangria ou vou continuar a ouvir nos esta lenga-lenga? funcionários Isto é uma do CEF. discussão do Miguel Prata Portanto, Roque, com uma direita que ele imaginou e criou. não, a vossa direita que passa a vida inteira Não a é vossa, mentir. eu não sei quem E a são os dizer, vossa. não havia controle. Há uma coisa que eu sei, o que eu sei, não controle havia era controle superior ao em que quem existe vivia neste cá. momento. E o Miguel sabe perfeitamente bem que é muito diferente fazer um controle no aeroporto para alguém que vem cá passar férias de alguém que vem para cá viver como imigrante. Isto são duas coisas diversas. Quem as transformou nas mesmas e disse, se vêm para cá trabalhar, se vêm para cá passar férias, se vão Foram ficar os cá o resto empresários da vida, portugueses que não se tinham vão mão ficar de cá obra e 5 anos... que pediram Olha, esse antes regime. fossem, Não, porque é era o que sinal que as aconteceu. pessoas que os senhores deixaram cá viver tinham de que viver e podiam viver com dignidade, mas como infelizmente deixaram de certificar isso com o sistema da manifestação de interesses, muitas delas foram vergonhosamente exploradas. Não é verdade. Porque, as pessoas com manifestação de interesse tinham que estar inscritas na Segurança não Social. Se sabe porque tinham as que prestar pessoas, contribuições isso, para a é Segurança precisamente Social. isso, E tinham que fazer é prova de meios de precisamente isso subsistência. que só era verificado. O senhor não acha vergonhoso deixar mais de meio milhão de dependências? Os atuais imigrantes Não que acha entram isso agora são vergonhoso? controlados pelo atual governo. Não acha isso O atual vergonhoso? governo, se isso acontecesse, acho. São, acontecesse, até porque não podem entrar de outra maneira, como é evidente. Não podem entrar. Agora diz assim, se alguém entrar então, com mas se visto... entrarem com visto de curta duração, não podem estar cá. Miguel, e nós estamos a trabalhar. brincar. Nós estamos a brincar com os Assim, onde é argumentos. que está a brincar? Não estou a brincar. Como é evidente, se alguém entrar com visto para fazer férias e depois ficar aqui a viver, está em cumprimento. Não está a cumprir a lei. O Como problema aquele que vem com é que o seu manifestação de governo interesse, criou uma como lei aquele que vem em que com as duas manifestação coisas de se interesse tornaram e muito, está cá mais muito de 3 parecidas. meses. Quer dizer, eu estou disponível para todo o tipo de discussões ideológicas. Agora, discussões de comparar o que é um visto para turismo, o que é alguém que vem para aqui trabalhar, quer dizer, nós estamos a comparar o incomparável. Portugal sempre foi um destino turístico. Era o que faltava que agora Quando as não pessoas havia que vêm para aqui manifestação de passar interesse, férias, as pessoas que vêm para aqui passar férias... entrou na Olha, década então de explique-me 90 uma e coisa. teve que fazer Então explique-me uma coisa. regularização especial Então explique-me uma coisa, extraordinária de Miguel. imigrantes. Então vamos Para o entender governo agora aqui uma Cavaco coisa. Silva não conseguia fazer o então controle explique-me lá, desses vistos como é que de trabalho. explica 1 milhão de pessoas a mais em 2 ou 3 anos? Como é que explica isso? Ó, Cecília, olha, Como é que quero explica? me explique. Como é que explica? Então, permite- Foi uma explosão da Permite-me ou economia. não? A economia cresceu 20% Permite-me ou e não? ninguém reparou. Permite, Pronto, explique lá. então explique-lhe assim. Em primeiro lugar, esse crescimento não corresponde a pessoas residentes em território português. Todas pronto, as são pessoas que têm imaginárias. autorização... Não. Então qual é o As real? pessoas que têm autorização de residência têm que residir em território Então português qual é o apenas real? 3 meses durante um Então ano. qual é o real? Olha, o real são... Então qual são é- o seguinte, quantas são as são? pessoas que entram em Quantas Portugal... são? Quantas são? Miguel Ouça, não é capaz de responder. nem Não o tem esse governo- número, porque o nem descontrole o era governo tal que o senhor português, não tem esse nem número. o atual governo português que está há 2 anos em funções. Eu acho extraordinário. Vocês continuam o a Miguel passa aqui mentir, imenso a tempo. dizer que há 1.400 estrangeiros a residir em Portugal, quando se Ó, Miguel, trata de autorizações de residência e não de sabe-me residentes. dizer Porque os vistos quantos gold, os estrangeiros- vistos gold têm autorização de residência e não estão cá. Ó, Os Miguel. cidadãos brasileiros que adquirem casa em Portugal Miguel, têm autorização de os residência e não números dos estão cá. vistos gold Os são trabalhadores que públicos. entraram em Portugal e São foram para a públicos Alemanha, para a e Bélgica, para a reconhecidos. Holanda e para a Inglaterra, Eu só pergunto. não estão cá, mas têm autorização de residência. Miguel- Aqueles que foram O indeferidos... Miguel não é estão- capaz de dizer, no dia em que terminou o governo do Partido Socialista, quantos Os dados são estrangeiros do INE. residiam cá? Ó, Cília, desculpe, diga-lhe Quantos já. estrangeiros residiam Diga-lhe cá? já. Não é capaz Diga-lhe de já. dizer. Sou. Os dados do INE não Sou. contam os processos que estavam pendentes Então é de dados regularização. para- Isso é para falso. Os dados do INE Para outro tema. diziam que havia um saldo migratório negativo em 2000, Os dados em do 2004. INE não contavam. E diziam Os dados que tinham do entrado em INE Portugal não 470 mil estrangeiros. Os dados do INE não contavam com os pendentes. Mas agora não valem os dados do INE? Então valem os dados de quem? Então como é que de repente apareceram mais 500 mil pessoas? Foi um milagre. Não, pedidos de autorização de residência, não residentes. Avançamos para as lajes, Eu Miguel. tenho que confiar nos dados Agora, oficiais. eu estou a adorar o debate, mas de qualquer maneira queria, Confia nos dados queria oficiais. pôr aqui É o primeiro a dizer que não a consegue. questão das lajes. O que é que falta esclarecer? Bom, eu acho que não falta muito, porque é o seguinte. No dia 20 de fevereiro de 2026, o Presidente da República estava com o Ministro dos Negócios Estrangeiros em Espanha e fez declarações dizendo que estava atento à movimentação de
forças aéreas na base aérea das Lajes, porque, obviamente, estas coisas não se fazem em segredo. Quando um grande avião como o Lockheed aterra na base aérea das Lajes, a população dá por isso. E disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na altura em Madrid, em 20 de fevereiro, e repare, o ataque ao Irão foi a 28 de fevereiro. A 20 de fevereiro, o Presidente da República em Madrid faz declarações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros ao lado, dizendo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros o tem estado a informar sobre a situação, ou seja, sobre o incremento de voos nas Lajes, e que já há várias semanas que estava atento ao tema. Há várias semanas, diz Marcelo Rebelo de Sousa, em 20 de fevereiro de 2026. Significa que muito antes do ataque ao Irão, que foi a 28 de fevereiro, o governo português sabia que havia movimentações na base aérea das Lajes e o acordo técnico do Acordo de Cooperação em Defesa entre Portugal e Estados Unidos diz que só operações ao abrigo da NATO ou operações ao abrigo de liberações de outras organizações de Portugal que faça parte, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, é que não há necessidade de autorização prévia por parte do Estado português. Só mais tarde, depois do uso indevido, porque reparem bem, havia drones assassinos a ser transportados por esses aviões norte-americanos. Nós estamos a falar de vidas concretas. Houve pessoas que morreram, que foram assassinadas por esses ataques, que são ataques contrários ao direito internacional. E Portugal, quando permite o uso dessa mesma base aérea, com esse grau de letalidade, é corresponsável por essas mesmas mortes. Mas acha, Miguel, que um governo PS tomaria decisão diferente? Eu quero crer que sim. Porque mas uma coisa é honrar o acordo do técnico. género Pedro Sanches? Eu acho que honrar o papel de Portugal no mundo, de honrar a nossa qualidade de aliado transatlântico, é chamar a atenção do nosso aliado quando há excessos e violações desse direito internacional. Porque, reparem bem, nós estamos a ver cada vez mais um aumento do número de autocracias, ou seja, de regimes autoritários no mundo. Se a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos da América, lança uma guerra sem ouvir previamente o seu próprio Parlamento, o Congresso norte-americano, sem obter financiamento autorizado pelo Congresso norte-americano, desrespeitando o direito internacional, porque eu recordo que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é a única entidade que pode ordenar operações militares em territórios estrangeiros, a não ser em caso de retaliação, ou seja, legítima defesa imediata. E manifestamente não foi o Irão, que lançou o primeiro míssil balístico. Manifestamente não foi. Com certeza. Portanto, da minha perspectiva, Portugal não esteve bem. O Partido Socialista faz bem em chamar o Governo a pedir explicações e, do meu ponto de vista, é completamente excêntrico que seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir explicações ao maior partido da oposição. Cília. Eu indo por partes, que o Governo dê explicações parece muito bem, aliás já as deu. Ainda antes de ir ao Parlamento, mas já disse que estava disponível na quarta-feira, não sei se o Parlamento estará disponível. Disse que também tinha dado outro tipo de explicações ao próprio secretário-geral do Partido Socialista, não sabemos se é verdade ou não, porque ele sobre esse assunto não fala. Vamos lá por partes. Há duas coisas diferentes aqui, e isto que eu estou a dizer já foi explicado pelo Ministro, eu hoje dei-me ao trabalho de ver a audição do Ministro. Uma coisa é o acordo bilateral que existe de utilização da base das Lajes, e sim, a base das Lajes é utilizada. Não significa isso que, enquanto a base das Lajes estava a ser utilizada, que Portugal tivesse conhecimento do que ia acontecer em relação ao Irão. Ninguém o diz, Portugal não o diz, os Estados Unidos não o dizem, ninguém o diz, nem isso faz nenhum sentido. Era preciso que tivesse acontecido. Os nossos serviços secretos fossem muito tontos para não perceber o que se estava a passar. Bem, pelos vistos, os nossos do mundo inteiro, porque não me parece exatamente, isso não é verdade. Não me parece exatamente que houvesse, que toda a Europa estivesse absolutamente informada do dia em que o Irão ia ser atacado. Não, vamos lá, por partes. Em segundo lugar, também foi muito clara a posição do governo português, e eu até vou ler as mesmas coisas que o ministro Paulo Rangel disse já no Parlamento. Não apoiamos, não subscrevemos e não participamos. E puseram 3 condições para que as bases das Lajes pudessem ser utilizadas, todas que era que não houvesse alvos civis e que só em resposta a um ataque concreto no respeito pela proporcionalidade todas elas violadas. E pela necessidade. E depois fez uma pergunta que me parece e que eu acho que mostra a hipocrisia disto tudo, que disse assim: se todos os países da Europa estão a agir como de facto dizem e não deixam sobrevoar o seu território, como é que os aviões vão das Lajes até ao Irão? Ou até ao Médio Oriente?
porque era impossível irem. E como é evidente, a Europa, de alguma maneira, estes aviões estão a passar em cima do espaço aéreo europeu. E, portanto, isto mostra a enorme hipocrisia acho eu, de vários responsáveis políticos que dizem que se fôssemos nós, não autorizavam. Tenho as maiores dúvidas que não autorizassem. E, sobretudo, eu lembrava aqui uma coisa. Acho que nós devemos ser inteligentes. Da maneira que o mundo está atualmente, não me parece nada impossível chegar a um momento em que a Europa vai ter mesmo que bater o pé e dizer não sobrevoam o meu espaço aéreo porque nós não autorizamos. Eu teria alguma calma em fazer declarações para depois não acontecer, por exemplo, como aconteceu ao chanceler alemão, que fez as declarações e depois veio quase pedir desculpa. Eu prefiro um país que diz a verdade e que diz o que é admissível. Mas como somos o cão amestrado dos Estados Unidos, isso resolve-se. Olha, eu acho que o Partido Socialista deve ter visto o Chega, veem o Chega e dizem o Chega tem sucesso, portanto vamos ter assim uma espécie de Chega, só que com convicções ao Nós contrário. Nós dizemos aquilo que os portugueses que têm um país de 900 anos de história sentem. É o cão amestrado. O que os portugueses sentem, o que os portugueses mostraram nas últimas eleições é que cada vez se sentem mais longe do Partido Socialista. Essa condição foi ridícula. Paulo Rangel disse assim, e por se fazer política rasca, eu não acho que os portugueses se sintam mais representados. Essa acho que se sentem menos representados. Ridiculariza o Estado português. Eu sugeria algum respeito pela história até do próprio Partido Socialista. O governo português, mas só para terminar, o governo português disse isso. Só autorizo se estes mesmos meios aéreos forem apenas meios de transporte de combustível. Miguel, uma pessoa quer debater a sério ou quer dizer o governo faz de Portugal um cão amestrado. São duas coisas diferentes. Ou se quer debater a sério ou se quer debater isso. É de facto um cão amestrado. Se entra nesse tipo só de linguagem... Só um cão amestrado é que fixa uma condição e depois dessa condição ser violada, não faz nenhuma declaração diplomática, não chama ao embaixador dos Estados Unidos para que preste contas relativamente à violação dessa condição. Eu acho que os embaixadores não têm muita tendência para discutir cães amestrados. E acho que o mundo, aos gritos, a discutir cães amestrados e as maiores humilhações da história e esse tipo de léxico, a única coisa que consegue é guerras como esta, que ninguém sabe exatamente porque é que começaram, ninguém sabe como vai acabar. Sabemos uma coisa, que todos pagamos a gasolina mais cara. O que é que o nosso governo ganhou com essa posição? Olha, eu francamente vou responder ao nível do cão amestrado. Olhe para um mapa e perceba, olhe para um mapa, para a posição de Portugal, para a posição, por exemplo, dos países de leste e para a posição dos Estados Unidos, eu acho que não é preciso mais do que esse desenho para se perceber qual é a importância da ligação entre Portugal e os Estados Unidos. Temos que guardar aqui alguns temas. Os Estados Unidos dependem mais de nós do ponto de vista desse mapa do que nós dependemos dos Estados Unidos. Também, francamente, enquanto a Europa não assumir essa posição de liderança, obviamente que os Estados Unidos continuará a fazer o que está a fazer. E são os governos, como o governo português, que permitem que Donald Trump continue a fazer isto. Muito obrigada aos dois. Fica o resto para a semana. Eu hoje não consigo passar a voz em cima da vossa. Colaborem comigo. E eu estava com pouca voz. Muito obrigada aos dois. Vemos para a semana. Temos aqui dois temazinhos que ficam aqui guardados. Obrigada. Claro, sim.